white shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting too much. So cynical. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad side, make you. Tudo bem, pessoal? Olá. Então a gente vai continuar agora o nosso curso de rodovias e ferrovias. Estamos na nossa aula de número 5 e nessa aula nós iremos abordar uma temática que está relacionada ao último assunto que nós precisamos apresentar referente a elementos planimétricos, que é a primeira parte de projeto geométrico que nós estamos desenvolvendo no curso. E essa última parte, ela compreende exatamente na questão de nós analisarmos, entendermos e, claro, calcularmos o que a gente chama de transição. A gente já viu ao longo do curso que a gente pode ter diversos tipos de forma para as curvas, sendo que o modelo mais simples é o modelo onde a gente adota uma curva circular, um único raio conhecido, e através desse raio e através de outros elementos a gente consegue calcular tudo que é possível, né? Tudo que a gente precisa obter para projetar essa curva. Só que nós vimos que a aplicação dessas curvas 100% circulares ela é restrita para vias de pequenas velocidades. Quando você tem exatamente essa curva circular, né? Os elementos já é de conhecimento de todos, já são de conhecimento de todos. Só que quando a gente tem a necessidade de projetar curvas para rodovias cuja velocidade de projeto é maior, geralmente maiores que 60 km por hora, a gente precisa, e a gente já viu que de certa forma é até obrigatório considerar o que nós denominamos de transição. E aí muda totalmente o cenário, né? A gente pode notar, inclusive, analisando a figura que está aqui do lado, né, que os elementos são bem maiores, a quantidade de elementos que nós precisaremos obter e, claro, calcular. E já dá para perceber que a curva passa a ser, à medida que nós adotamos essa transição, uma somatória de dois segmentos, que eu estou indicando aqui na cor verde, que é exatamente os dois segmentos de transição, com o trecho central, aí sim, o trecho central é mantido como um segmento circular. E nessa figura deu para ver bem, né? Já que a gente tem uma curva circular e nós temos também uma curva maior aqui com a transição, e nesse caso aqui foi considerada até uma transição espiral. Então, o primeiro ponto que nós devemos analisar, né, e entender exatamente qual é a justificativa para essa transição, já que, como eu falei anteriormente, ela é usual e é uma prática comum em projetos de curva para velocidades superiores a 60 km por hora. Justificativa, pessoal, já batemos nessa tecla também, né? E quando a gente está no trecho curva, tem toda uma problemática envolvendo o mesmo, né? Principalmente relacionada ao próprio equilíbrio do veículo em função da sua velocidade nesse trecho curvo. Então a gente pode lembrar que quando o veículo passa de um alinhamento reto para uma curva circular, há uma variação instantânea de raio infinito da reta para o raio finito da curva circular. Assim sendo, a grande variação do raio faz surgir bruscamente uma força centrífuga. Lembra que a gente falou dela? Já estou sendo bem repetitivo e vocês já lembraram lá da física, né? Uma força centrífuga que tende a desviar o veículo da sua trajetória, ou seja, ele tende a empurrar, né, esse veículo para fora da curva. Dá para ver aqui na imagem, né, que essa força centrífuga seria exatamente nessa direção aqui, ó, certo?
No caso do ponto E, né, do carro 1, que seria esse, e no caso do F, do carro 2. Perfeito? Inclusive, a gente trabalha, quando a gente deduz as questões de raio mínimo, de superelevação, a gente relaciona essas variáveis, a gente deduz considerando a componente que vai gerar a movimentação do veículo para fora, né, que seria essa componente aqui. Né? Perfeito? A gente já viu isso em aulas anteriores. Esse vídeo aqui, que é um vídeo que sempre estava aparecendo nas aberturas, né, e vale sempre mostrar ele ilustra bem essa questão de você verificar como é realmente importante você considerar transições. E vamos rever esse vídeo novamente. Musiquinha já conhecida também. Trecho circular. E lá vem nosso veículo aí, que é o nosso bloquinho vermelho. Aí começa a atuar a força centrífuga, né, jogando ele para fora. E aquela questão da movimentação do volante quando você faz esse tipo de trajeto. Cobrou? Ó, é brusca, né, porque você está com trecho circular, e depois também, no final do mesmo, também é brusca, né? Então, realmente, não é tão confortável você fazer em grandes velocidades, principalmente, essas curvas. Aí você tem agora a ilustração de onde você vai considerar a espiral, nesse caso aí, né? Para tentar amenizar esses efeitos. Percebo que realmente a movimentação do veículo é mais confortável e isso faz bastante diferença, como eu falei anteriormente, sendo um pouco repetitivo, principalmente na hora que você está trafegando a curva com grandes velocidades. Ok? Então já é um vídeo conhecido, né? E essa é toda a problemática que vai envolver essa questão das transições, né? E a gente pode dizer que, de certa forma, a solução para essa problemática é nada mais, nada menos do que projetar as transições. Então, para assegurar o conforto e a segurança nas curvas e reduzir os incômodos da variação brusca da aceleração centrífuga, intercala-se entre a tangente e a curva circular uma curva de transição. Com a utilização da curva de transição, o raio de curvatura passa a ter um valor infinito na tangente, para um valor finito, né, na curva circular de forma gradativa e suave. Então, no trecho reto era infinito, agora eu vou ter um valor finito. Claro que ele é grande, mas agora ele é finito, porque eu estou trabalhando com um trecho curvo, né? Por mais que seja uma transição, ele é ainda um trecho curvo, só não é circular. Então, isso pode ser de alguma forma observado novamente, mostrando para vocês essa imagem. Está aqui o raio conhecido, o trecho central, e aqui eu vou ter agora, em vez de um trecho reto com raio infinito, um segmento de transição, certo? Uma curva de transição com raio finito. A parte central circular e as partes laterais, tanto antes como depois da curva, elas assumem essa nomenclatura de transição. As curvas de transição são curvas de curvatura progressiva, tá? Então realmente vai aumentando, cujo raio varia de ponto a ponto. E de fato, né, não sei se vocês lembram da parábola, da espiral, a equação matemática, né, a analítica, ela mostra bem isso. Quando empregada, o raio dessas curvas varia de um valor infinito no trecho tangente até um valor finito no trecho circular. Repetindo o que eu falei aqui, né, para tornar bem mais repetitivo, no sentido de tentar assimilar de uma forma mais tranquila essa questão. Então, isso daqui é fundamental para que você consiga realmente garantir essas questões de conforto e segurança em curvas. Tá? É o lado matemático atrelado à física, movimento, né? E no final consolidada em termos de projeto nesses trechos curvos. A curva de transição é a mais próxima do movimento efetivamente realizado pelo veículo. E de fato, né, como a gente até viu no vídeo anterior. Então, outra justificativa interessante, pessoal, já falando até em termos de projeto, né, a gente viu quando nós discutirmos e definimos a questão da superelevação, principalmente como é que a gente lança ela na curva, né, como é que a gente projeta,
é que quando você inclui esse trecho de transição, fica bem mais simples você também incluir as superelevações, porque você não vai ter uma mudança brusca, né? Percebam na imagem acima, você tem aqui os caimentos naturais da via, certo? Esse caimento aqui, quando ele chega no ponto de início da transição, ele já começa a ser atenuado, só que ele não vai ser atenuado como está aqui, ó. Você tem um trecho plano aqui, né? Então você sai de um trecho que é um declive aqui para um trecho relativamente plano, e lá quando inicia a parte circular da curva, aí sim você vai incluir a superelevação. Então tem uma transição aqui, né? E coincidentemente é iniciada no ponto de transição da curva. Então isso daqui é muito interessante para você introduzir a superelevação de forma gradativa. Circunstâncias de aplicação. Também isso daqui é um review. Nós já até discutimos isso e foi até objeto de uma pergunta do Kiss. Se eu não me engano, do Kiss 2. A opção da curva circular simples ou com transição decorre da figura 53, retirada da página 105 do DNR de 1999, aquele manual que eu sempre coloco nas referências bibliográficas. Então você tem as velocidades aqui, né? Eu incluí também as velocidades de 110 e 120. 120 é maior, é a máxima permitida em termos de projeto, né? Brasil, né? DENIT. E aí você tem, né? Os valores de raios e das velocidades. Você já sabe que qualquer valor de raio superior a esse, em função da velocidade, você não seria obrigatório nesse contexto, né? Considerar a transição, né? Para raios menores que estes estão indicados, sim. Mas para valores superiores, não. É uma questão opcional, perfeito? Então, nem sempre é obrigatória, conforme a gente está relembrando nesses slides. Com relação às formas de transição, por mais que eu já tenha deixado meio que evidente que geralmente a forma espiral é a mais comum, mas existem também outras formas que eu preciso apresentar para vocês nessa aula. A primeira delas seria o que a gente chama de adotar uma poligonal, né? Desculpa, um trecho curvo na forma de uma parábola cúbica. Isso aí é basicamente aqui, como vocês já conhecem, né? A ordenada e abscissa, e aqui uma constante que vai, de certa forma, mostrar como isso aqui vai ser abrangente ou não, né? Então, isso daqui é uma fórmula comum, matemática, por uma parábola cúbica, que poderia ser empregada, por exemplo, em concordâncias horizontais. Só que não é muito comum, pessoal, não é. O DENIT, inclusive, não prescreve esse tipo de situação, você utilizar em projetos de parábolas curvas, não para solução horizontal. Para vertical, conforme a gente vai ver mais na frente, aí sim a gente vai conseguir aplicar esse tipo de concordância. Então, parábola cúbica para curvas horizontais, nosso amigo Drake está aqui dizendo que não é o recomendado. Outra forma, e é uma forma bastante conhecida aí, né? Que é a forma do infinito, né? Não sei se vocês lembram, mas aqui tem um nome, e o nome disso é lemniscata de Bernoulli, né? Ou lemniscate of Bernoulli, que é uma curva bastante conhecida pelos matemáticos, e também na engenharia eu acho que a gente acaba discutindo um pouquinho dela em outras disciplinas. Os formatos, as equações típicas desse tipo de curva são esses aqui, ó. Essa daqui à minha esquerda, na forma plana, né? Onde eu estou trabalhando de forma analítica, trabalhando com x e y. E aqui também eu posso representar ela em termos de coordenadas polares, onde eu vou ter um raio e um ângulo relacionados com a mesma. Apesar de ser muito utilizada em projetos, principalmente fora do contexto nacional, né? Ela também não é recomendada em relação ao DENIT. O DENIT prefere adotar outro tipo de curva gráfica, né? Que é exatamente o que a gente chama de espiral. Tá? E aí entra a espiral mais conhecida, a forma matemática da mesma, que é o que a gente chama de espiral de Euler. Tá? É o mesmo lá, quem gosta de estruturas, que estudou também o fenômeno da flambagem. Então a gente tem a espiral de Euler, que é conhecida também como espiral de Cournot, que foi um francês que estudou a sua aplicação já considerando essas questões de projetos geométricos de rodovias.
Essa sim, o DENIT pré-estabelece como sendo a formulação matemática recomendada para questões de projetos de transição, certo? Aí o Drake aprova, como vocês podem ver na imagem, né? E ela também recebe o nome, e esse é muito comum você ver nos projetos, que é o nome de clotoide. Muito mais comum, né? É muito comum você ver clotoide ao invés de espiral de Euler ou espiral de Cournot, tá? Então, sempre que vocês tiverem uma pergunta relacionada a qual é o tipo de espiral que é considerado para fins de transição em projetos geométricos, podem falar que é o que a gente chama de clotoide. Você vai estar totalmente correto. Certo, pessoal? Então deu para entender? Apesar de ter 3 tipos, o DENIT prescreve que o clotoide seja aquele a ser adotado para a finalidade de projetos geométricos. Aqui só fazendo um resumo, é até mais interessante ver, porque é uma imagem mais representativa, porque eu consigo ver, inclusive, qual seria o trecho curvo, né? Eu desenhei todo, por exemplo, a lemniscata, mas não é toda ela. Geralmente a gente aproveita um segmento da mesma. Então aqui eu tenho a parábola cúbica, ó, eu aproveitaria um segmento dela, mas já vimos que não utiliza essa forma. A lemniscata também, ó, eu aproveito um pedaço dela para fazer a transição, um segmento da mesma, só que a gente já viu que não vamos utilizar essa. Vamos utilizar sim a espiral de Cournot ou clotoide, conforme eu falei para vocês. E aí eu posso utilizar também um segmento referente à mesma. E aqui eu tenho até as equações resumidas que eu poderia adotar para cada um dos meios. Lembrando que a gente vai tratar nesse curso somente do clotoide, tá? Os outros dois a gente vai trabalhar, na verdade, com o primeiro, que seria esse aqui, quando a gente for trabalhar com concordância vertical. Mas em termos de curvas horizontais, espiral de Cournot, ou como eu prefiro chamar, clotoide. E agora a gente vai começar a apresentar um pouco dessas questões relativas aos elementos geométricos que vão ser calculados, e para calcular os mesmos eu preciso, de certa forma, entender, né, tanto a sua representação como também como é que eles vão se relacionar entre si, para me poder criar um roteiro que seja possível de ser utilizado para fins de cálculo da transição. Aqui eu estou mostrando a imagem, e essa imagem ela vai se repetir nessa aula, porque ela está apresentando todos os elementos. Você já consegue visualizar, e se compararem com a curva circular simples, a quantidade de elementos é bem maior. Como tem que ser, né? Porque agora eu estou com 2 trechos com equações diferentes. Então, para a introdução de curvas espirais de transição, numa curva circular previamente traçada, há necessidade do afastamento, tá? Já vou mostrar para vocês que afastamento é esse, da curva circular em relação à tangente, tá? Tangente você já sabe o que é, né? Certo? Tal afastamento P pode ser obtido de 3 modos diferentes, que são... Então, vou dar uma aumentada aqui, pessoal, um zoom, ó, nessa região da figura, e vocês conseguem visualizar de forma mais efetiva o que eu estou chamando de P. Ó. Seria exatamente esse afastamento aqui em relação à tangente. Tá? Então, em termos de projeto geométrico, né, eu posso avaliar esse afastamento de 3 formas distintas. A primeira delas é o que eu chamo de afastamento pelo método do centro conservado. Tá? O centro seria exatamente aqui, eu já vou mostrar uma imagem que representa bem isso aqui. Neste método, o raio R é reduzido para um raio menor, que seria a diferença de R menos P, onde P é exatamente esse afastamento. R é o raio da curva circular e P é o afastamento da curva em relação à tangente. Então, se eu for representar essa imagem aí, ó, percebo que agora eu vou ter um raio R', ó, ao invés de um raio R. R' é exatamente R menos P. Tá? E quando eu faço quando eu utilizo essa metodologia para fazer a avaliação geométrica da transição, eu estou realmente trabalhando com um raio que seria menor do que o raio inicial calculado do segmento circular. Inclusive, isso é até uma desvantagem quando você considera essa metodologia. Certo? Então, dá para ver bem aqui, ó, que meu raio ele vai ser menor. R', e isso mexe automaticamente
na metodologia para me fazer não só a alocação, mas o cálculo dos elementos. Além dessa primeira forma, que eu chamei de A, eu tenho uma segunda que trata essa questão através do afastamento pelo método que a gente chama de raio conservado. Neste método, o centro O, esse aqui, pessoal, tá? Da curva circular é afastado para o centro O', tá? Certo? Então já está representado aqui. E se conserva o raio, ou seja, ao contrário do primeiro, você não altera o valor do raio que você considerou a priori quando fez a avaliação da parte central, que é circular. Ou seja, definido inicialmente. Então isso daqui, se a gente for representar, ó, eu teria novamente aqui, pessoal, o meu raio R, e ele é mantido, tá? Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou só alterar o meu ponto, em vez de ser O, ele vai virar um ponto O', tá? Esse centro aqui que ele é afastado, tá, pessoal? A imagem ela mostra bem o que ocorre quando eu faço quando eu aplico esse tipo de metodologia. Percebo que eu não altero o raio, mas eu altero aqui a posição do meu centro, que seria O, né? Eu fiz um afastamento, que é proporcional àquele P, né? Já tenho aqui, faltou só colocar que esse O aqui seria O', tá bom? Então, não altera o raio. Isso, inclusive, é uma vantagem quando você adota essa metodologia. E existe uma terceira também, pessoal, que de certa forma é um mix entre as duas primeiras, que é o que a gente chama de afastamento pelo método do raio e centro conservados. Tá? Ele tenta manter tanto o centro como o raio conservado. Neste método, as tangentes são afastadas a uma distância P da curva circular. Então, o que é deslocado são as tangentes. E é exatamente o que você está vendo aqui. Ó, tá? A tangente ela foi deslocada. Se ela foi deslocada, eu tenho um deslocamento também do meu ponto PI, conforme a gente está vendo aqui. Ó. Então, conservo o raio e conservo o centro. Perfeito? Em relação a essas três metodologias, o que a gente costuma utilizar com maior frequência é o que está listado aqui no item B. Tá? Ou seja, a gente costuma utilizar com maior frequência o método do raio conservado. E aí, por que a gente costuma utilizá-lo com mais frequência? Por ser um método de transição, que eu já estou dizendo, inclusive, que é o mais utilizado, porque ele é um raio bem interessante para curvas que eu tenho raio até 600 metros. Então, geralmente, as curvas que eu aplico em rodovias, em sua maioria, em virtude da facilidade em deslocar apenas o centro da curva circular. Isso acontece, tá, pessoal? Quando eu tenho raios até 600 metros, no máximo até 600 metros, é muito mais fácil eu deslocar o centro do que reduzir o raio ou deslocar a tangente, tá? Por isso que esse método B aqui, ele é bem mais usual do que os outros, principalmente considerando que as nossas curvas são geralmente inferiores a 600 metros, perfeito? E é ele que a gente vai tratar quando formos deduzir as equações propostas. Perfeito, pessoal? Então vamos seguir aqui. Agora sim, a gente já conheceu e já vimos a importância da transição, né? As formas que a gente pode utilizar, onde a gente vai utilizar o plotóide como forma de projeto em função das recomendações do DENIT. Já vimos, inclusive, qual é a metodologia que eu vou considerar, dada a necessidade de ter um afastamento P em relação à tangente. Nós iremos utilizar o raio conservado. E agora nós iremos apresentar cada um dos elementos que vão fazer parte desse novo trecho. Lembrando que são elementos tanto para o trecho circular, como também para o trecho de transição, que será a espiral. Aqui eu tenho uma tabela que ilustra bem quais seriam esses elementos, né? Percebo que se nós, como eu falei anteriormente, compararmos com as equações para o setor circular, tem bem mais, né? A gente tem uma quantidade bem maior de elementos. Inclusive a nomenclatura de alguns foram alteradas. Por exemplo, anteriormente, a gente chamava isso aqui puramente de T, né? A distância do início da curva, né? Do trecho de curvatura, né? Do trecho curva até o PI. Antes era T, aqui eu estou chamando de TT. Inclusive isso aqui é denominado de tangente total. Tá? E outros elementos aparecem, né? A única coisa que aparentemente ficou igual é o desenvolvimento. Ele compreende aqui somente o trecho curvo.
O afastamento dele, tá, ó, também ele está aqui representado. O ângulo central continua sendo, no caso aqui não é mais a metade da deflexão, né? Não, na verdade sempre foi igual, né? A metade é quando a gente faz a outra avaliação. Então continua sendo aqui a deflexão, né? E, claro, alguns ângulos também são mantidos. Mas percebam que, na maioria aqui, ó, principalmente nesse trecho, apareceram outras definições, outras variáveis. Aí eu tenho XS, LS, K, os próprios pontos notáveis têm outra nomenclatura, TS, SC, ó, não tem mais o PC, agora é SC, não tem mais o PT, agora é CS, tá? E tem o ST aqui. Então, para tentar de alguma forma mostrar com entendimento melhor, a gente vai procurar, à medida que for apresentando essas equações, mostrar cada um desses elementos que estão nessa imagem. Então, a gente vai apresentar de uma forma bem sucinta cada um deles e vamos começar, inclusive, pelo que a gente chama de θS, né? Que é exatamente esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo que eu tenho do início do trecho de transição até o final do mesmo, né? Lembrando que eu estou trabalhando com o trecho aqui inicial. Esse θS, pessoal, eu defino como ângulo de transição, essa é a nomenclatura correta, ele é calculado como sendo o LS, tá? Onde o LS é o comprimento da espiral de transição, que é exatamente esse comprimento aqui, ó, entre os pontos CS e ST, ó, certo? CS e ST, tá? Ele está fazendo a análise aqui, ó, perfeito, mas poderia ser aqui também, já que a gente está trabalhando com uma transição simétrica, tá? Eu até esqueci de comentar, mas na maioria dos casos a gente trabalha com uma transição simétrica. Então esse comprimento aqui vai ser igual a esse. Ele é equivalente ao que eu estou chamando de LS. E RC é o raio da curva circular, desse segmento central aqui que está representado. Então θS vai ser, voltando a falar, LS dividido por 2 que multiplica RC, tá? É o primeiro elemento que a gente está apresentando como componente geométrico que eu vou precisar calcular com relação aos elementos iniciais. Eu não falei, mas é importante também salientar que as deduções, nós até conseguimos fazer as deduções, desenvolver as mesmas, quando a gente tratou de concordância horizontal na forma de curva circular simples. No caso agora de transições, onde a gente vai ter os segmentos somados que vão compor a concordância horizontal, devido à complexidade e também o tempo para desenvolver as mesmas, a gente não vai fazê-las, tá? A gente não vai fazê-las. Porém, à medida que for necessário citar algo mais específico, a gente vai mostrar e a gente pode utilizar inclusive as aulas síncronas para isso. Então vamos lá ao segundo elemento. É importante também mostrar, antes da gente iniciar a apresentação do segundo elemento, que basicamente para calcular o ΔS, né, o θS, você precisa conhecer o raio do segmento circular e realmente para você iniciar a transição, você já precisa ter dimensionado o seu raio, tá? Isso faz parte, inclusive. E além do raio, conhecer o comprimento do segmento de transição, que é o LS. Então já fiquem ligados e de olho que esse LS aqui é um dos primeiros parâmetros que nós precisaremos pré-estabelecer através de algumas avaliações para poder calcular os outros elementos. O próximo elemento, pessoal, a gente viu o θS, o próximo elemento é o que eu chamo de XS, tá? Que é a abscissa dos pontos SC e CS, que é obtida pela seguinte equação. Estou marcando ela aqui. Ó. Ela se refere à posição, né, em torno do eixo X do meu ponto SC. E ela é calculada através do conhecimento de LS, que é o mesmo parâmetro que nós vimos anteriormente, multiplicada por 1 menos θs ao quadrado, dividido por 10, mais θs à quarta, dividido por 216. Tá?
onde θs é exatamente o ângulo que nós calculamos no slide anterior. Percebam também, né, que aqui, esse termo que está entre parênteses, né, vocês devem lembrar lá de cálculo numérico, isso daqui nada mais é do que uma expansão em série, no caso série de Taylor, de um cosseno de θ, tá? Se a gente, inclusive, for fazer uma avaliação dessa série em termos de mais elementos, ou seja, de uma quantidade maiores de termos, a gente teria algo que está mostrado aqui do lado, ó, certo? Onde a gente teria um quarto termo, que seria θ elevado a sexta dividido por 9.360. O que houve nesse caso aqui? É o que a gente chama de truncamento. Ou seja, você considerou a sua série, que ela vai até o último termo, né, que é basicamente infinito, mas depende, claro, do seu grau de precisão, né? E a gente já vai ver que se eu considerar, além do primeiro termo, o segundo e terceiro já serão suficientes para tanto. Então, dependendo do seu grau, do seu nível de precisão, você considera uma certa quantidade de termos. E nesse caso aqui, a opção é fazer um truncamento exatamente em θs elevado à quarta dividido por 216. A gente só considera até esse terceiro termo, tá? E vocês verão que isso daqui é uma forma repetitiva que a gente vai ter na hora de avaliar, principalmente as posições, tanto em x como em y, né, com relação a esses pontos notáveis aqui, no caso o ponto SC. Então é uma série que a gente está aproximando através de um truncamento para essa expressão aqui, que será a que nós utilizaremos no curso. Então já conhece os elementos aqui. Ela já vem, pessoal, em metros, desde que eu entre com o meu ângulo em radianos, tá? Perfeito? Aí mostrando exatamente onde foi truncada a série. Essas deduções, como eu falei anteriormente, a gente vai omitir, dado o tempo necessário para fazê-las, e também a questão do tratamento matemático. Isso daí vai praticamente levar uma aula para fazer essas deduções de todos os termos. Mas para quem quiser acompanhar e tentar entender como é que surgem essas expressões, vocês podem utilizar como referência o livro do Glauco Pontes, Estradas de Rodagem. É um livro que você até consegue encontrar de forma fácil na internet, o seu PDF, né? E ele lá contém todas essas deduções que eu estou, de certa forma, omitindo, mas estou apresentando o resultado delas na aula de hoje. Então fica como plus aí, se vocês quiserem dar uma verificada no livro e, claro, entenderem melhor como é que surgem essas expressões. Além da expressão do xs, a gente falou de abscissa, né? Nós precisaremos também determinar o que a gente chama de ordenada, né? Do ponto SC. Ou CS também, tá? Já que serão as mesmas nesse caso aqui, considerando que é uma transição simétrica. Nesse caso aqui, YS, ela é igual ao LS, que é o mesmo comprimento, né, do trecho de transição que nós falamos anteriormente, abre parênteses, θs sobre 3 menos θs ao cubo sobre 42, tá? Volto a falar, isso daqui já é o resultado de um truncamento da série, se eu não me engano, de seno de θ, tá? Que a gente está omitindo. Aqui já tem os nomes dos elementos que a gente precisa calcular, e a gente, de certa forma, já sabe como calcular θs, e LS eu vou apresentar no final. Lembrando que, para mim obter YS em metros, eu preciso entrar com θs em radianos, e LS em metros, perfeito? A outra expressão, outro elemento que eu vou apresentar na sequência, é o que a gente chama de K, que vocês podem ver em destaque aí. K é a abscissa do centro O', tá? Seria esse centro aqui, ó. Se eu fizer uma projeção aqui, eu vou ter exatamente a abscissa, considerando esse eixo aqui. Ela é obtida em metros, desde que eu entre com RC em metros, eu entre com θs em graus, tá? Perfeito? Ah, professor, por que em graus agora? Eu não fiz nenhuma expansão em série. Eu tenho que trabalhar com seno de θs, e esse θs precisa estar em graus para me calcular corretamente o K. E XS vocês já conhecem, né, dos itens anteriores, vocês entrarão também em metros. Perfeito? Outro parâmetro que nós precisaremos calcular, tá? Professor, é sempre essa ordem? Depende, tá? Vai depender das circunstâncias de cada um dos problemas. Mas geralmente você vai fazendo essa ordem que eu estou utilizando aqui para apresentar
cada um dos elementos. Então, P. O que é o P nesse contexto? P é o afastamento da curva circular, que nós até, inclusive, destacamos anteriormente em função da metodologia que nós iremos adotar para definir geometricamente a concordância com transição, né? Lembrando que a gente vai utilizar aquela que mantém o raio constante, né? Ele não varia o raio, vai variar basicamente a posição do ponto O. YS vocês já conhecem, θS também e RC também. Lembrando novamente que para obter P em metros eu preciso entrar com θS em graus, tá, pessoal? Outro elemento importante, que é a tangente total, né? ET, ela é calculada através da somatória de K mais, abre parênteses, RC mais P, P a gente calculou anteriormente, e multiplica, né, RC mais P, que multiplica a tangente de delta sobre 2, onde delta é a nossa deflexão, tá? Também já totalmente conhecida por todos. Já até apresentei aí os nomes e aqui aproveito para fazer o review das unidades. TT a gente vai obter em metros, desde que K esteja em metros, RC também, P também e delta em graus. E tem muitos itens, né, pessoal? Vamos tentar ver um por um, mas estamos quase na metade. O E, que é o afastamento, né? Eu estou destacando aqui. A distância do PI ao ponto médio da curva circular, né? Que é esse afastamento aqui, que também nós já conhecemos lá da parte de curva circular. Ele é calculado, já aí muda um pouco a fórmula, tá? Através da relação entre a soma de RC mais P, tudo isso dividido pelo cosseno de delta sobre 2 menos RC, tá? Essa expressão que a gente vai utilizar, lembrando que a gente calcula em metros, desde que eu entre com RC e P em metros, e claro, a deflexão em graus. O desenvolvimento desse trecho aqui, pessoal, eu estou falando apenas do trecho circular, ele é calculado basicamente pela relação entre arco e ângulo central, onde vai ser calculado através de RC vezes φ. O que é φ? Ó? Esse ângulo aqui, ó, referente à parte somente circular, tá? Não confundir com AC, porque AC aqui ele é maior, tá? AC eu já estou considerando também uma parte aqui do segmento da transição, tá? Então, esse φ aqui é referente somente à parte circular, né? Ao arco circular, e você calcula esse desenvolvimento basicamente multiplicando RC por φ. Lembrando que para calcular o desenvolvimento em metros, RC você vai entrar em metros, né? E φ, aí eu não estou avaliando nenhum seno, nenhum cosseno, eu preciso entrar em φ em radianos. Tá? E φ também, pessoal, pode ter uma relação direta com a deflexão e com o ângulo θS, que nós determinamos anteriormente. Φ é obtido através da diferença entre delta, né, que é a deflexão, menos 2 vezes θS, perfeito? Então você pode, conhecendo delta e θS, você obtém o valor de φ, e conhecendo o raio, você obtém o desenvolvimento. E o desenvolvimento, como é um setor circular, né, pessoal? Eu também poderia fazer uso daquela equação que nós apresentamos lá na parte de curva circular simples, né? RC que multiplica φ, isso aqui vai entrar em graus, vezes π dividido por 180 graus. Tá? Então são duas formas de você obter o mesmo. Tá? Uma conhecendo θS, né, e delta, e outro não conhecendo nenhum desses daqui, conhecendo RC e φ0. Tá? Perfeito? Dá para obter dessa forma aí. Na verdade, são fórmulas correlacionadas, porque se eu transformar isso aqui em radianos, né, eu vou ter que multiplicar por π e dividir por 180. Então, desculpe, até faço a consideração aqui. É a mesma equação, tá? Só que nessa daqui eu já estou trabalhando com a transformação de π de graus para radianos, ou seja, multipliquei por π e dividi por 180. Tá? Perfeito? E é claro, né, pessoal, assim como nós tínhamos na curva circular simples, os estaqueamentos dos pontos notáveis, nós teremos aqui. Só que lá eram 3 e aqui vão ser basicamente 5, né? Somando a esses o PI, né? Então eu terei que calcular o estaqueamento do ponto TS, que é o ponto onde se inicia a transição. Ó. A estaca de TS vai ser igual à estaca do PI, menos a estaca, né, o TT transformado em estacas, né? Eu subtraio e obtenho ETS. Bem similar
ao que a gente viu em termos de curva circular simples. A estaca do ponto SC, ó, estou aqui, vai ser a estaca do TS, ó, certo? Mas o comprimento do trecho de transição LS, só que transformado em estacas, tá? E aí eu somo e obtenho a estaca do SC. Eu estou com o meu estaqueamento seguindo esse alinhamento aqui, tá? A estaca do ponto CS, ó, que é esse aqui, vai ser a estaca do ponto SC, que é o anterior, mais o que? O desenvolvimento transformado em estacas. E por fim, a estaca do ponto ST, que é o último aqui, vai ser a do anterior, a estaca CS, mais, novamente, o comprimento LS, já que é simétrica, né? Tanto vale para cá como para cá, certo? Só que transformado em estaca. Aí eu obtenho a estaca do ponto ST. Perfeito? Nada muito diferente do que a gente viu, só tendo cuidado de verificar aqui que o alinhamento é diferente. Agora eu vou ter 4 pontos notáveis no segmento curvo, tá? Ao contrário do que a gente tinha no outro tipo, né? CCS, que eram 2 pontos no alinhamento e 1 ponto de referência. Aqui são 5, somando com PI. E aí eu já falei tudo isso, né, pessoal? De certa forma eu acabei já explicando aqui na hora que eu apresentei as equações, mas fica aqui também em destaque para vocês acompanharem depois ao rever a aula. Em relação ao roteiro de cálculo, isso daqui é importante, porque vocês já viram que são bastante termos que a gente pode calcular, né? E para você calcular de uma forma ordenada, é preciso seguir exatamente um roteiro, que é exatamente o que eu vou tentar apresentar para vocês. O primeiro passo, pessoal, literalmente, como a gente viu lá, por exemplo, eu não consigo calcular θS sem conhecer LS, que é o comprimento. Só que o DENIT, ele prescreve e recomenda que você faça uma avaliação, onde você predetermina o que a gente chama de comprimento mínimo da curva de transição, que é o que eu vou chamar de LS mínimo, e ao mesmo tempo eu vou avaliar o comprimento máximo da curva de transição, que eu vou chamar de L máximo, tá? Então eu vou ter algumas considerações. Por exemplo, o LS mínimo, ele tem que ser pelo menos 30 metros, tá? Ele não pode ser inferior a 30 metros porque literalmente não existe a transição, tá? Qualquer transição inferior a 30 metros não apresenta resultado nenhum em relação à sua inclusão no projeto. Por isso que ele amarra essa questão, tá? Ah, eu calculei, deu menos de 30 metros. É porque literalmente não está sendo necessária tal transição. Ele também pode ser calculado através da relação entre V ao cubo dividido por J máximo vezes RC, tá? Nesse contexto, J máximo é 0,6 metros por segundo ao cubo, tá? Isso daqui é uma relação entre aceleração, uma constante que eu vou mostrar para vocês mais na frente qual é a definição da mesma, tá? E V, quando você substitui aqui em quilômetros por hora, fazendo aquelas transformações que o DENIT faz para você entrar já com essa velocidade em tal unidade, você consegue transformar essa equação aqui nessa, ó. Então, LS mínimo vai ser igual a 0,0036, 0,036, e multiplica V ao cubo, aí a gente já está tratando de velocidade de projeto, dividido pelo raio da curva, certo? Ah, que raio é isso aqui? É aquele raio lá do segmento central, tá, pessoal? Outros autores, isso daqui a gente falou de DENIT, mas outros autores também prescrevem que você possa calcular o LS mínimo como sendo 2 vezes a velocidade, tá? Essa é a velocidade do veículo. Se eu transformar em velocidade de projeto, seria equivalente a um LS mínimo de 0,556 vezes VP, tá? Você poderia também fazer uso dessa expressão aqui. Lembrando que o mínimo seria o menor de todos, mas raramente você utiliza esse, porque seria uma condição de projeto extrema, tá? E a gente vai mostrar nas atividades como é que a gente analisa, tanto em termos de LS mínimo, como também agora, ó, em termos de LS máximo, tá? O LS máximo, inclusive, ele pode ser calculado pela seguinte expressão. Vai ser igual a RC, que é o raio da parte central, que multiplica delta, tá? Lembrando que delta você vai entrar em graus, vezes π dividido por 180 graus. Certo? E o comprimento máximo da curva de transição, ele é no máximo, inclusive, né, correspondente ao valor nulo para o trecho circular, né? É como se você não tivesse aquela parte central. Certo? Então, você pode adotar essa premissa aqui para determinar o LS máximo, né? Por isso que você tem essa relação aqui com RC, tá?
Ou seja, é a máxima possível. Mas raramente você vai trabalhar com o máximo. Aliás, dificilmente. O que a gente faz na prática, pessoal? Sempre que possível, deve ser adotado para fins de projeto, né, valores do comprimento da curva de transição, valores LS, tá? Não estou falando nem mínimo nem máximo, tá? Estou falando LS. Maiores que o mínimo, né? Isso é fato. O valor do comprimento da curva de transição a ser utilizado no projeto pode ser calculado por qualquer uma das seguintes equações. Aí vem o pulo do gato. Ó. O LS de projeto, tá? Ele pode ser calculado ou pela média aritmética entre o LS mínimo e o LS máximo, tá? Ele pode ser calculado por 3 vezes o LS mínimo, é uma outra opção, ou também pelo que nós chamamos de LS normal, que seria igual a 6 vezes a raiz de RC, onde RC é o raio da parte circular, daquela parte central. E aí vem a pergunta, né? Qual desses aqui eu vou utilizar, professor? Tá? E é o que a gente vai responder na sequência. Então, pessoal, como a gente tem 3 possibilidades de calcular o LS, o que o DNR ou o DNIT atual, né, comenta com relação a isso? Ele pede basicamente 2 coisas. Uma eu já falei, que o LS tem que ser sempre superior ao mínimo, né? E a segunda é que ele pede para você utilizar ou essa primeira ou essa segunda expressão. Raramente você utiliza a terceira, tá? Porque geralmente dão valores até grandes com relação ao LS, tá? Então você tem a opção. E geralmente, pelo menos os projetos que eu participei e tive a oportunidade de verificar, você usa a média, é uma boa indicação, né? Com relação a LS, né? Ou então, em função de algumas características de projeto, você precisa de alguma forma adotar um valor que não seja tão parecido com a média, você pode também ver como é que ficaria o encaixe de 3 vezes LS mínimo, tá? Mas confesso que na maioria dos casos eu prefiro adotar o LS médio, tá? Perfeito? Mas não estaria errado, tá? Considerar 3 vezes LS mínimo. São possibilidades que você precisa avaliar também em função dos outros aspectos geométricos da sua concordância horizontal. Então, preferencialmente, a média. Outro elemento que eu esqueci de comentar, pessoal, eu acho que até passou o ponto dele, é que quando nós calculamos, deixa eu chegar aqui nele. Não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. É o LS que eu quero mostrar. Vamos chegar. Quando nós calculamos o LS mínimo, nós utilizamos o que eu chamei de J máximo, tá? Que foi até um valor constante e o DNIT prescreve que seja de 0,6 metros por segundo ao cubo, tá? Esse valor aqui é um valor experimental. Preconiza que sejam valores entre 0,3 e 0,8, tá? O DNIT adota 0,6, que são referentes a uma avaliação experimental da reação do próprio motorista com relação à sua movimentação, ou seja, a movimentação do volante, quando ele está sujeito à força centrífuga, tá? É um fator que considera um pouquinho, né? Não é um pouquinho, mas considera de alguma forma aqueles efeitos inerciais que o veículo estará sofrendo, né, no momento que estiver percorrendo a curva e sujeito à aceleração centrífuga. Tá? Então é um valor experimental. No Brasil é 0,6. Quando você joga aqui e manipula, você obtém esse valor que eu já apresentei. Só porque eu tinha esquecido de comentar que esse valor não vem do nada, tá? É um valor experimental. Então já sabemos que para calcular o LS, que é o primeiro parâmetro que eu preciso ter para poder calcular os outros, a gente vai utilizar, na maioria dos casos, a média aritmética entre LS mínimo e LS máximo. Então, já conhecendo todos esses valores, pessoal, eu posso fazer o meu resumão, certo? Que seria, agora sim, um roteiro definitivo para que eu possa utilizá-lo para fins de calcular os elementos e, claro, representar os mesmos. Então eu faria, primeiramente, a definição do raio da curva circular, que é aquele trecho central. Como é que eu faço isso? As mesmas equações, né? As mesmas diretrizes que eu fiz uso lá no modelo de curva CCS, curva circular simples. Definido o raio, eu vou determinar o LS, perfeito, que é o comprimento de transição mais adequado.
Geralmente a gente vai fazer uso da média, como eu falei anteriormente. Depois disso, né, ou seja, com os valores de LS e RC, aí sim eu vou poder calcular θS, XS, YS, K e P. São valores que vão permitir que eu faça a representação gráfica tanto da minha transição como também da parte central circular. Isso geralmente é feito através de tabelas, né? Ou eu posso fazer literalmente aqueles cálculos utilizando as expressões apresentadas. Tá? Quarto passo, combinando-se os valores encontrados com o valor do ângulo central, AC, né? Determina-se o valor correspondente à tangente total. Muito importante para calcular as estacas, né, pessoal? Então, eu obtenho esse valor da tangente total, o ângulo central da curva circular φ e, claro, o desenvolvimento da curva circular D, tá? Na sequência. E, por fim, né, conhecendo o TT, conhecendo o φ e conhecendo o D, eu posso finalizar com o cálculo do estaqueamento. Aí sim, calculo as estacas de TS, de SC, de CS e de ST, né? Iniciando, é claro, por TS. Já que eu conheço o PI, já conheço a minha tangente total, faço a relação, né, que é a diferença de um para o outro, né? Tangente total já transformada em estacas, eu obtenho a estaca do TS. E de TS eu consigo, de forma progressiva, calcular os estaqueamentos restantes. Certo? Aqui é a primeira atividade, que vai ser importante para a gente assimilar todas essas definições que nós apresentamos. A gente faz uma pausa e iniciaremos a parte 2 da aula, respondendo essa atividade aqui. Tem muita coisa para fazer, né? Tem que calcular todos os elementos. Na sequência, a gente vai resolver essa daqui, ainda tem uma outra atividade. Dependendo do tempo, a gente faz até todas no vídeo. Ok?